Um excepcional domingo para todos vocês que estão nos vendo aí em casa. Hoje a Bandeirantes tem o privilégio de ter a tua audiência. E no Tendências e Atualidades nós vamos falar um pouquinho a respeito de coluna vertebral. Não importa a idade. E tem um especialista aqui que vai falar tudo que a gente precisa saber, ou pelo menos uma boa parte, né, das nossas dúvidas. Deixa eu mostrar já aqui o doutor Rafael Barreto, ele é ortopedista, radicado já em Campinas há quanto tempo e obrigado por você ter vindo. Obrigado a você, Paulo. Estou aqui em Campinas há 10 anos já. Você veio do Sul, é? Vim do Sul. A tua formação é de lá? Isso, eu fiz faculdade na Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E aí acabei a faculdade e vim a Campinas para fazer especialização e me radiquei aqui. Entendi. Vamos aproveitar o tema, a gente tem acompanhado, principalmente nessas últimas semanas, que há uma pesquisa em que você trabalhar e estudar em pé é melhor. Você concorda com isso? Não. Por isso Porque, que eu perguntei. na verdade, assim, as posturas estáticas em pé ou sentada por muito tempo, elas são ruins para a coluna. Entendi. Bem como as posturas onde você tem muita vibração no trabalho ou excesso de peso, de torção na coluna, elas são mais prejudiciais à coluna do que você ficar alternando as posturas. Esse é o ideal. Hereditário sempre. É a principal causa das lesões degenerativas da coluna, é a hereditariedade. Né? Verdade, O que se rapaz. faz na vida acelera essa tendência natural. E isso você está querendo me dizer, e que vem de pai, de mãe, de avó, essa tendência, ela é fato. É fato, é a principal causa da doença degenerativa da coluna é a hereditariedade. E é a principal causa de dor do adulto jovem também. Isso que eu ia falar. As pessoas que têm, na fase da adolescência, principalmente, eu tenho uma filha de 10 anos que consta, ela faz balé e tudo certo, exercício, brinca de tudo, todos os esportes, você sabe que a vibração Sim, de uma muito criança. grande. E ela reclama constantemente, no final do dia, de dores nas costas, entendeu? E o que a gente percebe é que quem tem bumbum arrebitado, às vezes fala, olha que maravilha, o cara tem uma lordose. Isso. É por aí mesmo, É doutor? por aí. A lordose, a gente tem 4 curvas na coluna, né? Então, Fica à tem vontade, pode pegar. a que o pessoal tá cifose mostrando. cervical, Aham. a lordose cervical, desculpa, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacrocoxígea. Então, são curvas naturais. Sei. Quando ela é exagerada, a gente chama de hipercifose, hiperlordose. Essa aqui aí é a base, problemático. logicamente. Isso. Essa parte aqui, não é? Deixa eu girar um Isso. pouquinho. Olha, para o pessoal de casa ver. Ó. Então, a lordose lombar, que faz esse arrebitamento do bumbum, é essa parte posterior aqui mais baixa. Essa parte é aquele do ossinho que se aperta assim quando está muito cansado e aquilo dói pra caramba, é isso? Isso mesmo. Isso é comum nas pessoas É comum. ou essa dor depende? Tem pessoas que não têm esse tipo de dor ou se a pessoa realmente exagerar, ela com certeza no final do dia ou da atividade vai ter esse tipo de dor? Quando você tem uma atividade em excesso, né, ou às vezes uma postura inadequada e não está com a musculatura muito preparada para isso, você pode desenvolver sim um desconforto no final do dia, né, da Entendi. atividade, né, por sobrecarga. A musculatura ela vai fatigando durante o dia e acaba gerando uma sobrecarga nos discos e nas articulações. A tua especialidade é cirurgia de coluna vertebral. E eu queria que você abordasse um pouquinho, que é extremamente interessante, porque todo mundo que pensa, quando se fala em coluna, né, fala, nossa, eu tenho problema na coluna, e agora? E eu queria que você versasse que é a tua atividade principal, não é? A cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral. Em que situação se dá isso, doutor? Olha, a cirurgia minimamente invasiva, ela é já uma verdade na coluna. Então, como todas as outras áreas da medicina evoluíram, de cirurgias abertas para vesícula, Sei. para cirurgia bariátrica, a ortopedia também evoluiu, artroscopias de joelho, de ombro, quadril, a coluna também. Então, hoje, não há como você não pensar na cirurgia menos invasiva, porque é a cirurgia que danifica menos os tecidos, então reabilita mais rápido, dá menos Independente dor. do caso? Independente do caso. Todas as Puxa doenças da vida. coluna podem ser tratadas por essa técnica. Só que nem todas as pessoas que têm problemas conseguem fazer isso aí. Entendeu? E me ajude aqui, e a gente quer esclarecer Sim. o telespectador, nem toda pessoa que tem problema de coluna também Isso. necessariamente tem que se fazer uma cirurgia, Não, não de é? jeito nenhum. 90% ou mais das lesões da coluna são tratadas sem cirurgia. Então, uma boa reabilitação, um tratamento clínico com analgésico, acaba reabilitando esse paciente. Hérnia de disco, 90% a 95% não se opera. Pacientes com dor lombar crônica
80% da população desenvolve um quadro de dor nas costas na vida. E Sei. 2% vão levar a uma formação de hérnia, por exemplo. E nem todos precisam da cirurgia. Evidentemente, tudo isso causado por má postura, Também, né? independente da hereditariedade, Isso. não é? A má postura, o excesso de carga, principalmente o despreparo da musculatura, né? Saiu um trabalho recente no New England, na Inglaterra, falando que a obesidade e o sobrepeso não são fatores de risco para dor nas costas, né? Puxa É vida. muito mais prejudicial à coluna você ter um músculo fraco do que ter um sobrepeso, por exemplo. Você sabe que é uma coisa engraçada, até eu vou trazê-lo aqui. Eu tenho um amigo chamado Marcos Leme, ele é fisiologista, um parceiro, e é o cara que pratica e gosta, que nem a Cuca que a gente trouxe há um pouco tempo atrás aqui. O Marquinhos Leme agora foi contratado pelo Comitê Olímpico, não é voluntário, vai receber para isso. E no início ele falava, Paulo, você tem que fortalecer o músculo aqui, vamos colocar vulgarmente da barriga, o músculo frontal. Eu falei, Marquinhos, mas se dói, se o problema meu está lá atrás, por que eu tenho que fortalecer aqui? Por causa do equilíbrio, não é? Isso. E é exatamente em cima dessa sua colocação aí, não é? Tem a endoscopia para tratamento de hérnia discal também, né? Que tipo de tratamento esse? Que situação é essa que a gente encontra no dia a dia com as pessoas? Bom, 5% das hérnias evoluem mal. Então, você não consegue ter esse resultado Onde é que clínico. está a hérnia? Mostra pra gente aqui. Onde é que se pode acontecer essa hérnia? A hérnia é um rompimento do disco vertebral, né, que é o amortecedor que a gente tem entre as vértebras, e o extravasamento do núcleo. O disco é essa partezinha Esse anelzinho que fica entre as que vértebras. separa as vértebras, Isso. não é? É o principal absorvedor de impacto da coluna. Então, quando ele tem um ressecamento, alguma alteração degenerativa, ele acaba rompendo e extravasa o conteúdo interno, que seria a parte gelatinosa. Isso forma a hérnia de disco. Que situações levam o indivíduo a ter esse tipo de problema? Quais as causas? Pode ser traumática, né? Uma Uma batida queda, muito forte. um acidente automobilístico, um excesso de esforço, né? Ou espontânea, né? Aquele paciente que já tem uma degeneração do disco, ele vai acabar rompendo E espontaneamente. você consegue recolocar esse disco, recuperar, enfim, o que se faz nessa situação? Então, não há ainda tratamento dessa forma. Existem muitos estudos, né, de terapia genética para regeneração do disco. Então, a hérnia, quando ela mantém uma dor muito importante e uma dor ciática, que é o principal sintoma da hérnia de disco, né, com fraqueza muscular, 5% precisam do tratamento cirúrgico. E a endoscopia, ela entra nesse aspecto, né? Já estou mostrando que está terminando meu tempo, eu quero correr porque eu tenho 2 temas ainda, a citoplastia, né? A cifoplastia, ela é uma técnica para tratamento de fraturas por osteoporose, né? Então, é um problema de saúde pública a osteoporose hoje, E é característica de pessoas de mais idade? de mais idade, né? As Isso mulheres... no jovem é muito difícil. É bem raro, só se tiver uma causa secundária, né? Tá. Um uso de cortisona crônico, alguma doença Entendi. metabólica que leva a uma fraqueza do osso, né? Mas principalmente a partir de que idade? A partir dos 40, 50? Não, você tem a uma... mulher a partir dos 50, 60, por conta da menopausa, e o Sim. homem geralmente após os 70, né? E tem até a escoliose também do adolescente que a gente falou lá no início, né? Eu queria Isso. retomar isso daí para a gente poder encerrar. A escoliose, então, é uma deformidade mais frequente no adolescente, que é um desvio lateral da coluna, né? Então, hoje a gente tem a opção de fazer esses biomodelos, que são Puxa vida, impressões... Isso é um desvio, É um desvio considerável. considerável, né? É uma escoliose grave, cirúrgica, né? E Você esses... consegue endireitar isso então? Sim. Puxa vida. Mas o objetivo não é deixar a coluna reta, Eu né? O entendi. objetivo é você trazer ela no maior ponto de equilíbrio em que não ocorra nenhum risco Naquele de... indivíduo, Isso. claro que cada um tem uma situação. Isso é mais comum em homem ou em mulher, tanto faz? É mais comum na menina. Na menina, Na é? menina. Na menina, Porque a né? menina arrebita muito. Não, por conta de questão hormonal mesmo. Entendi, Né? Então, na menina entendi. de 10 a 15 anos é mais frequente. Você sabe que a postura da mulher é toda, né? A Nana está aqui, da Ângelo Verto, eu vou conversar com ela daqui a pouco. E a gente sabe que toda mulher é, né? E não há nada a ver. Não Então tem é uma muita questão relação. hormonal. É hormonal e genética também. Doutor, onde é que você está trabalhando atualmente? Onde é que você atende? Onde é que as pessoas te acham? Enfim. Bom, hoje eu atendo no Instituto da Coluna em Campinas, que é uma clínica ali radicada em Barão Geraldo. Sim. Tá? E atendo também no Instituto Wilson Melo, que fica ali na Praça Capital, aquele condomínio na Dom Pedro, né? Você tem um site para as pessoas Temos, acessarem? Tem informações ali? Tem informações no site, tem os nossos contatos. Aham, né? e informações a respeito também de tratamento, das dos doenças, tratamentos dos todos. tratamentos, agendamento de consulta online também, tudo isso. Olha, eu sei que você não é
religião à parte, não é nenhum cara que faz aquele milagre, mesmo porque você tem anos e anos de estudo e a medicina na tua área realmente vem avançando a passos largos, não é? Mas já me falaram que tem gente que chega lá, às vezes, sem a mínima condição e sai andando, é verdade isso? Isso é verdade. É aquela conversa de tirar com a mão. Né? Você faz um procedimento, você alivia a dor, né? E restabiliza a função e a atividade diária da pessoa de imediato. Né? Bacana. Doutor Rafael, não sei se você toma café ou não. Gosto Café é muito. bom ou ruim para a coluna? Em excesso... Mas, assim, depende do tamanho do saco que o cara vai carregar. Se for um saco de 60 quilos, vai fazer mal. Olha, eu queria te presentear. Muito obrigado. Assim como o senhor está prestando o seu serviço, super jovem ainda aqui na região, fazendo um trabalho maravilhoso, eu queria também dividir esse momento através do Café A2, é um café da nossa região, cultivado na fazenda Santa Águida, brilhantemente comandado pelo meu querido Plínio Fernandes. O Café A2, o puro café do Brasil. Você está levando aí 3 tipos de cápsulas, aquela mais suave, a mais forte e também aquela um pouquinho mais generosa, mais fraquinha, ao seu bel gosto. Muito tá obrigado. Bom? Obrigado por você ter vindo. Eu conversei aqui com o doutor Rafael Barreto. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito sobre moda, que é um papo muito gostoso para o domingo. Por que não, né? Nós vamos e voltamos. Até já. A Artefato nasceu com o intuito de oferecer uma nova proposta no mercado de decoração. São móveis de luxo e sofisticados, tudo prontinho para quem quer decorar a casa de modo rápido, sem abrir mão de beleza e qualidade. São mais de 5.000 itens entre tecidos e móveis, como sofás, poltronas, cadeiras e mesas de jantar. Bom gosto e refinamento de seus clientes resultaram em peças coringas e charmosas, que combinam com os estilos diferentes e personalidades também. No Brasil, 3 endereços: São Paulo, capital, Balneário de Camboriú e Campinas. Nos Estados Unidos, em Miami, no bairro de Aventura. Pois é, nós estamos de volta e agora a gente vai falar um pouquinho de moda, como prometi para vocês na saída do último bloco. Eu estava conversando com o Dr. Rafael a respeito de problemas de coluna e quem não tem, né? Mas enfim, estou aqui com a Nana Fasolin, essa figura, além de muito simpática, uma figura incrível, uma grande profissional, uma mulher bonita e, claro, está tudo aliado, né? A moda, né? A atividade profissional dela. Primeiro eu queria te agradecer, que a gente já combinou há um tempão, né? E agora deu certo, E né? você cuida lá da fábrica, lá da Fasolin, e também são 9 lojas da Ângelo Verti. Isso mesmo, Paulo. Quem acompanha o programa desde o início da nossa chegada aqui na TV Bandeirantes, a Nana acreditou, e eu queria te agradecer por isso, teu pai também, seu Cláudio, não é? Isso mesmo. E vocês veem na abertura sempre ali, Ângelo Verti, e no fechamento também. E a gente se diverte fazendo um trocadilho mais que xarope, mas enfim. Nana, vamos falar um pouquinho, nós estamos sempre... A moda é uma coisa, é um sistema transitório, né, em todas as áreas de atuação que tem o envolvimento do ser humano historicamente, né? E a gente sabe que nós estamos entrando agora para o verão e é lógico, é natural que as lojas também acompanhem a tendência da temporada e você está com uma coleção nova lá na Ângelo Verti. Então vamos descrever a loja primeiro, porque a gente vai mostrar uma série de imagens, não é? Na Ângelo Verti, basicamente, você tem roupa masculina ou tem feminina também? É assim, o nosso grupo, né, de trabalho, vamos dizer assim, ele é formado por 3 marcas, que é a Fasolin, que é a parte do atacado, que tem 3.000 pontos de venda no Brasil. No Brasil. Há 30 anos. É impressionante. Isso. E vocês fazem, lá da Fasolin, vocês fazem interno roupas para outras marcas também, não é? Também. Dessas 10.000 peças que saem por mês, né, 30% dessa produção ela é destinada a grandes marcas aí do mercado. Puxa então a vida. gente trabalha com eles, né? E há 16 anos existem as lojas Ângelo Verti, que veio um intuito assim do novo, do moderno, do arrojado, especializadas em alfaiataria masculina. E há apenas 2 anos a gente criou a marca feminina, que se chama a Angelita, que daqui 20 dias está estourando aí 2 novas lojas. Na verdade, como nós estamos gravando, não é? Tenho a impressão que está na iminência já da inauguração, já não seriam nem mais esses 20 dias e tudo.
na Ângelo Verde você tem de que a que? Ângelo Verde, a gente trabalha assim, dos pés à cabeça. Vamos lá, calçados, Sapatos, meias, calças, Uhum. cintos, camisas, blazers, paletós, costumes, ternos, colete, até chapéu, cartola inglesa, lenços. lenços, que Uhum. por sinal o seu está lindo. Eu não ando sem... Aliás, esse lenço aqui, diga-se de passagem, assim como o traje, é da Ângelo Verde também, que é muito legal, porque a gente está aqui no vídeo e no dia a dia também, né? Não é nem uma questão ai, porque eu tenho que trocar, não é uma necessidade premente hoje, né? Isso, a moda, na verdade, o pessoal fala, a moda é um ciclo, a tendência ela está em eminência, ela acaba e volta. Mas, na verdade, quando ela volta renovada. Então, vou dar um exemplo aqui. Uhum. Nos anos 80, era muito legal a mulher usar uma calça cintura alta. Sim. Agora, em 2014, também é legal, mas essa calça ela vem remodelada. Sei. Ela é alta, ela tem uma boca flare, você usa com outros tipos de acessório. Então, assim, realmente é um ciclo e sempre renovando. Você está falando aí, eu estou me vendo. Eu lembro das cinturas das calças jeans, que é o totalmente oposto de Saint-Tropez hoje. que falar. Meu Deus. Não, tinha Saint-Tropez que era a curtinha, a bem baixinha. E a cintura alta. Cintura alta que era aqui em cima. Cara, assim. você põe, parece que o tronco era desse tamanho assim. E não tá é? voltando isso. Bom, nada pior do que os anos 70. Você não estava lá ainda, Não. mas se estudou muito para isso e Sim. sabe que tinha aquelas golas horríveis e a gente achava aquilo maravilhoso. Lindo, né? Calça com a boca de sino, chamada boca de sino, aquela boca larga, aqueles sapatos plataforma. Homem Ainda usava bem- salto, né? Ainda bem que foi embora aquilo, não é? Muito legal. Hoje, na questão de padronagem, vamos falar da moda masculina mais evidenciada, depois nós vamos lá para a moda feminina. Sim. Tendência de cores, a gente sabe que tem o básico, que é o azul marinho, o cinza e o preto. Mas eu vi lá na tua loja e há uma diversidade grande de cores, não é? Sim. Para o verão agora, trazendo uma tendência da Europa, a alfaiataria masculina ela vai vir colorida, mas em tom pastel. Então Sim. é um azul clarinho, um Puxa, que rosa, bacana. um amarelinho e tudo isso em tecidos que a gente chama de tecidos naturais. Nós moramos num país tropical, Não é muito quente aqui, então o linho vem muito em evidência, algodão. Para você, além de estar bem vestido com a alfaiataria, você sentir um conforto de Sim, estar sem usando dúvida. uma fibra natural, conseguir respirar. Então, há muito tempo atrás se falava de tecido sintético, poliéster, por exemplo. Tem preço, tem durabilidade, mas parece um forno. Você fica dentro daquela roupa É terrível. suando, terrível. Meus convidados sofrem aqui, porque a gente deixa o ar-condicionado ligado bem forte, não é? E justamente para você segurar a barra, porque a gente Sim. fica um tempão aqui dentro, né? Com relação à espessura ou à dimensão da gravata, a gente percebeu que nos últimos anos, eu não sei se nos últimos 5, nos últimos 10 anos, ela foi diminuindo. Porque lá atrás houve momentos em que pegava, parecia um babador, não é? Ó, só para ter uma ideia de proporção, a gravata, ela tinha praticamente 15 centímetros. Parecia um babador. Sim. Aí ela veio com essa tendência do terno slim, da roupa mais Sim. ajustada, inclusive para os homens, caiu para 10. Agora, o que é legal de você usar uma gravata, 7,5 a 6 centímetros. Esse é o padrão normal, hoje Sei. chamado de tradicional. Isso veio na proporção da diminuição da lapela também do paletó? Exatamente. Como ajustou tudo, o colarinho da camisa diminuiu, a lapela afinou, o terno encurtou, a barra se usa aqui no ossinho do pé. Sim, que eu Então, gosto, eu gosto. imagina se eu usar uma gravata dessa largura. Com- Tem que ser assim, Sim. proporcional a tudo isso. E Aham. hoje, para aqueles mais modernos, com biotipo sarado, magrinho, é legal ainda a super slim, 5 centímetros, e tem uma de 3 centímetros, que é aquelas bem fininhas. Você está me falando, eu estou fazendo uma associação mental aqui, exatamente na atividade física das pessoas. Porque hoje você, com exceção de apresentadores, principalmente do programa Domingo de Manhã, que está totalmente fora de forma, você tem a prática dos exercícios e isso deixou uma silhueta, tanto masculina como feminina, mais delineada, mais apurada. E a moda é engraçado, né? Ela Acompanha segue. e segue. Moda, ela segue arte, tendência, gastronomia,
viagens, tudo que está em evidência é desenhado na moda, né? Na questão de colarinhos e de golas, eu não sei se eu posso, porque você tem gola rolê, de camisetas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Colarinho, né? Você tem os modelos de colarinho. Sim. Esse aqui, por exemplo, é o quê? Italiano? Esse aí é o italiano. Tá. Mas você tem... Sim, na verdade, assim, colarinho. Nana, meu gosto, né, preferido é o italiano, porque ele vem uma base reta e fica muito bonito com a roupa slim e a gravata fina. Tem aquelas pessoas que gostam do americano, que é aquele pontudo, que gosta daquele nozão de gravata duplo, que fica bonito também. E tem ainda o que a gente fala que é o Milano, que é menor do que o italiano, que ele vem até com uma base um pouco mais arredondada, que é com aquela gravata 5 centímetros. Então, cada colarinho condiz com o seu biotipo e com a roupa que você está vestindo. Você, às vezes, fala, poxa, eu vou pôr um colarinho Milano, desculpa a expressão, mas num homem mais gordinho, com um terno slim, uma gravata fina, vai ficar horrível. Você já imaginou, né? Que estranho, né? Tem que ser um cara magrinho, com o colarinho magrinho, com a gravata magrinha. Um homem é mais gordinho, um terno mais tradicional, um colarinho americano, uma gravata de nó duplo, para deixar ele mais elegante. Camisa por dentro da calça, por fora, mostrando o cinto, não mostrando, vale os dois momentos para o paletó? Se você tiver num ambiente sem gravata, esporte, ok, fora da calça. Mas assim, é muito legal com o blazer por dentro da calça, mesmo que essa calça seja uma calça jeans ou uma calça collar. Desculpa da vergonha que estou passando nesse momento. Não, mas você está sentado, ok? É moderno também. Você está despojado, colarinho aberto, lencinho no bolso. Tá adequado o seu look, sim. Vamos falar um pouquinho da loja feminina que você recém-inaugurou agora em América, dica de passagem, não é? Quantas cidades são da Ângelo Vert primeiro? Ângelo Vert são 6 cidades. Vamos lembrar todas, rapidinho. Piracicaba, Indaiatuba, Americana, Santa Bárbara do Oeste, nós temos 2, porque tem uma no Tivoli e no Outlet. Sumaré. E acho que foram todas, né, Rodrigo? Foram todas. E em breve Campinas ou não? Em breve Campinas. Em breve Campinas. Aliás, precisa urgentemente essa loja aqui. Sim. Independente de qual shopping você vai, eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. E ao longo do tempo, eu fiquei muito chato e meio exigente na questão de roupa, não é? Nem sempre é como a gente quer, mas na medida do possível a gente dá um jeito. Mas vamos falar então da loja feminina, você recém-inaugurou agora em Americana, e eu queria naturalmente que você falasse dela. Ela segue o mesmo estilo que a Ângelo Vert masculina? Sim, a Angelita ela foi criada para essas mulheres que são empresárias hoje, que é uma evidência no mundo moderno, uma idade aí de 35 a 50 anos, que tem que se vestir formalmente, inserida nesse mercado, advogadas, bancárias, empresárias, que tem que se vestir com alfaiataria, mas não essa alfaiataria careta, preto, marinho e grafite. Angelita é colorida, é florida, ela traz tendências de moda, aliada à alfaiataria. Então, você fica muito bem vestida, formalmente, em qualquer ocasião. Bacana. E a loja de calçados, é calçado feminino? Exatamente. Nós abrimos recentemente a Espaço Shoes, Luísa Barcelos Chutes e a Angelita Acessórios. Puxa vida. Então, isso ainda em Americana? Isso, no Tivoli Shopping, né? Americana e Santa Bárbara é assim, gatou segunda, passa a cidade, né? Pois é. É perto. E, aliás, você está bem em frente, né? A Fazolin tem um outlet, não é? Bem em frente o shopping ali. Né? Esse outlet ele veio com o intuito de quem não liga muito para essa tendência, moda, o que está em evidência, consegue achar as peças Ângelo Vert com 40% de desconto. Que bacana. Aberto todos os dias as lojas, nos horários do shopping e o outlet? Ruas, das 9 às 6 da tarde, sábados até às 18 horas. Aliás, no sábado você passa lá, pelo amor de Deus. Ó, tempo nosso está terminando, eu queria convocar você, eu falei fora do vídeo já pedi também autorização para Moreno. Moreno é a outra parte do coração desta jovem nana que aqui está, Fazolin. E eu queria te presentear aqui muito obrigada, o café Paulo. A2, é um café tipo arábica, que é um café de primor, e ele é cultivado na região ali do Espírito Santo do Pinhal, uma fazenda que vai desde o cultivo, tem todo o tratamento do café, a colheita, depois vai colocado na embalagem e você tem o café moído, você tem sachês e você tem essas cápsulas aqui,
não é? Cápsulas, tá duro de sair. Cápsulas. Você tem as Uma cápsulas delícia, café. em vários sabores, suave, mais acentuado, mais leve, enfim. Não sei se você tem essa prática, Sou muito esse hábito de tomar viciada em café, amo. E você vai gostar bastante. Muito Obrigado obrigada por você ter do vindo. presente. E já vou deixar no ar o convite aqui, que você puder, para falar de moda, está aberto um espaço aqui a hora e o dia que você quiser. Muito obrigada, Tá Paulo. bom? Eu venho sim, volto sim. Leva um abraço lá para o seu Cláudio, uma figura espetacular, um grande profissional. E parabéns pelo sucesso que vocês fazem aí em todo o território brasileiro. Bom, nós vamos aproveitar, eu tenho uma mensagem agora, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, logo após essa mensagem nós voltamos a seguir. Até já. A Miami Store é a sua loja de departamentos em Campinas. Tudo de mais moderno, sofisticado e exclusivo do mundo para você, sua família e a sua casa. Na Miami Store, você tem departamentos de moda, de perfumaria, de esportes, eletrodomésticos, eletrônicos, games, wine store e muito mais em 3 andares espetaculares. A Miami é sempre a primeira loja a receber os lançamentos mais esperados do ano e tem tudo à pronta entrega. E para o seu conforto e praticidade, a Miami oferece uma equipe de instalação própria, estacionamento gratuito e olha só, ganhou um presente da Miami e quer trocar? Você pode fazer isso em qualquer setor da loja. Passe na Miami Store, tome um delicioso cafezinho e receba o atendimento personalizado. E lembrando, hein? Todos os produtos em até 10 vezes sem juros. A tradição de 21 anos da Miami Store você já conhece. A Miami Store está aberta todos os dias. Pois é, nós estamos de volta. Eu queria agradecer a você que está nos acompanhando nesse domingo. Hoje o programa está super gostoso. Não que nós não nos empenhemos em fazê-lo gostoso, mas nem sempre conseguimos como é a nossa vontade. E eu espero que você fique conosco até o final. Estou recebendo mais 2 ilustres convidados. Eu estou aqui com o Fernando Garneiro, que é do Grupo Garneiro, e também do meu lado direito, à sua esquerda aí, o Sebastião dos Santos, que é cirurgião dentista de formação, mas ambos ligados à política e ambos empreendedores também e atuando na política. Eu acho que há uma necessidade premente hoje de nós termos na nossa política, Sebastião e Fernando, de pessoas que realmente tenham um envolvimento, não é? Por exemplo, você tem, a sua família tem uma história, eu diria, secular aqui na região de Campinas, né? Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, Paulo. É uma honra estar com você aqui hoje. Seu programa é sempre um grande sucesso. Obrigado. E fiquei muito feliz em poder participar hoje aqui junto com o companheiro amigo Sebastião. Mas Campinas, como eu tenho dito, de fato, está no nosso sangue. E eu tinha comentado até um pouquinho com você antes do início do programa que eu sou tataraneto de campineiro. Uhum. Não é? O meu tataravô, Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva, foi aqui junto com Campos Salles, um dos fundadores do Partido Republicano, em 1904 e 1905. Então, e também foi um grande empreendedor. Começou por aqui e chegou ao Paraná, onde teve lá a primeira fábrica de fósforos do Brasil. Então, ele também já tinha um sentido ousado, tanto na política como na linha empresarial. E de modo que essas quer dizer, genética foi passando, transmitindo, e hoje eu tenho aqui um grande amor por Campinas. Não sou campineiro. Campinas abraça todo mundo. Sem dúvida. É impressionante. Sem dúvida, sem dúvida. É uma cidade espetacular, a cidade das andorinhas, não é? Das andorinhas. Então isso traz muita, quer dizer, felicidade, alegria, e eu acho que Campinas, sou carioca de origem, e é difícil o carioca trocar outra cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Mas eu troquei o Rio pelo Campinas e sou feliz aqui, então estou muito contente de ser um cidadão campineiro, aliás, título que me deu o Sebastião há um tempo atrás, que eu fiquei muito grato. Então já sou um campineiro mais do que carioca. Bom, o Fernando é presidente e membro do diretório estadual do PMDB e você é o vice. E você é campineiro também, Sebastião? Ou nasceu em outra cidade e foi acolhido e abraçado por ela? Uai, não sou não, sou mineiro mesmo. É mineiro, é? De que cidade? Mineiro, sou de Areado. Aí para saber onde que é Areado, só colocar o lado de Alfenas ali, né? Onde eu fiz faculdade e tudo, né? Que eu nasci e criei na roça, né? Sou bem caipira mesmo. Entendi. E... Você imagina eu de Piracicaba. Uai, é bom demais. Que é maravilhoso.
Então, Paulinho, mas eu vim para Campinas em 76, onde comecei a clinicar, aliás, no Jardim Garcia, onde fiquei o tempo todo meu, né? Já completei 40 anos de odontologia. E na política 20, é isso? 20 anos direto como vereador em Campinas. Bom, isso é sinônimo, significado e sintoma do trabalho que você, ao longo dos seus mandatos todos aí, é o trabalho que você fez e a população reconhece, não é? Com certeza, eu sempre procurei fazer o meu trabalho, né, meu presidente? E ser fiel à minha comunidade. Eu faço um trabalho bem periférico, né? Até sou um político hoje conhecido em Campinas toda, mas mais conhecido mesmo na periferia. Né? Que eu fiquei no Jardim Garcia como dentista 34 anos, hoje tem minha filha lá, né, Fernando? Doutora Michele, que vai me dar o neto agora em dezembro. Só tem ela de vou tá filha? todo, sabe? Só tem Eu ela? tenho um casal. Tem ela e o Thomas, que fez publicidade. Entendi. E eu continuo aí procurando, dando assessoria para eles, trabalhando um pouco. Vou para Minas, mexo um pouquinho lá com os pezinhos de café, alguma coisa. E então, toca na vida. Tá certo. Ô, Fernando, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, que, aliás, é uma palavra que acompanha a história da tua família, não é? E, recentemente, vocês colocaram aqui no mercado imobiliário um condomínio chamado Entre Verdes. Isso. Eu queria que você me desse detalhes. As pessoas acompanharam, vocês fizeram bastante divulgação e tal, mas é interessante falar sobre ele, não é? Obrigado, Paulo. O Entre Verdes, de fato, tem a ser um projeto que nós tivemos aí através de uma análise profunda de mercado e de um estudo vigoroso do meio ambiente nos últimos 12 anos aqui em Campinas, e passando todos os órgãos estaduais, municipais e federais, e tivemos aí a alegria de ver o projeto aprovado há 2 anos atrás. Nesse sentido, aprovamos também uma questão muito importante, Paulo, que era o prolongamento da famosa Avenida Mackenzie, uma obra que estava já dentro dos projetos da prefeitura há mais de 30 anos. Não é? E nós conseguimos, quer dizer, através do Entre Verdes, fazer o prolongamento que hoje chama-se Avenida Isaura Quércia, né? Que, na verdade, quer dizer, eu tenho dito modéstia à parte, de certa maneira, por ser os responsáveis pela construção da avenida, no sentido que hoje ela está sendo, quer dizer, quem a conhece, e ver que ela vem a ser umas avenidas mais bonitas e mais bem planejadas e mais verde aqui do Brasil. Que bacana, e que a gente Então, precisa tanto, né? É isso. Aí essas chuvas que estão ocorrendo, independente de El Niño ou não, a gente sabe que a própria natureza, na medida em que você dá, ela também corre. Sem dúvida. Para você ter uma ideia, foram plantadas mais de 100 mil árvores, 100 mil mudas. E nós fizemos um negócio, Paulo, muito interessante, que nós fizemos um programa novo em parceria, quer dizer, com aqueles sistemas da Apple, não é? Onde as crianças foram convidadas a plantar boa parte dessas 100 mil mudas. Sei. Então, nós tivemos aí quase 90 dias, em todos os fins de semana, e os filhos, os moradores daquela região, onde está o São Conrado, diversos outros condomínios ali, pessoas que moram também de Souzas e também de Campinas, plantaram a sua mudinha, e hoje, na escola, em casa ou na viagem, eles acompanham pelo celular o tamanho da mudinha, como é que vai. Sensacional. Isso, até virar uma grande Que árvore. ponto chegaram na tecnologia. Maravilhoso. Eu, quando cheguei aqui em Campinas, e não faz tanto tempo assim, foi em 1992, nem tinha celular, porque o celular surgiu em 94. Foi. Não é? Tijolão lá. E você mandar e-mail para a pessoa era um parto, até chegar o computador, tinha que aquecer, era uma coisa com aquelas telas, um tom verde, esverdeado. Em termos de empreendedorismo, me parece que em desenvolvimento urbano, vocês já tiveram atuação aí em trabalhos, não é? Em colocação, em construção de 7 milhões de metros quadrados já. É verdade. Aqui Como está dizendo, Campinas, na é região. verdade. Como está dizendo a você, começou a história nossa em Campineiro com o meu tataravô, e depois quem deu muita continuidade a isso foi meu pai, não é? Também sendo campineiro. E ele foi a Campinas, foi a São Paulo, desenvolveu lá grandes projetos e voltou a Campinas depois com seus 30 e poucos anos e resolveu investir uma boa parte dos seus resultados empresariais em terras em Souzas, em fazendas. E a partir disso foi desenvolvendo, a cidade foi crescendo, foi chegando ali perto, ele tinha essa visão, e de modo que começamos lá com São Conrado, hoje o Entre Verdes,
e, sem dúvida, e outros segmentos que fizemos. Então, o nosso APAD, o nosso grupo, com investimento em Campinas, eu diria a você que hoje é um dos maiores investimentos que nós temos imobiliários no nosso grupo, é a cidade de Campinas. No Entre Verdes, você acha que se abriga uma população de quantas pessoas aproximadamente? Olha, de famílias e tal. O Entre Verdes é um empreendimento basicamente de 700 e poucos lotes. Então, estamos falando que, pronto, teríamos aí basicamente umas 700 famílias, né? Ou um pouco mais, no sentido, temos alguns lotes que são chamados de multifamiliares, que poderão ter... Classe CB? Não, é um BA, empreendimento premium. É um empreendimento tá. premium. Ele vem, quer dizer, numa linha muito similar à do Alphaville. Aliás, teve uma coisa muito importante para Campinas e para nós, que nós ganhamos o maior prêmio imobiliário do país, dado pelo Secov. Ganhamos no mês passado, que é o Prêmio Master Imobiliário. Entendi. E o nosso empreendimento ganhou como prêmio na qualidade de preservação do meio ambiente, numa cerimônia, quer dizer, que você conhece, lá em São Paulo, no Monte Líbano, e onde os maiores empresários do ramo são premiados uma vez por ano, e o Entre Verdes foi qualificado nesse prêmio. De modo que o Entre Verdes ele vem a ser, de fato, quase uma experiência única de morar. Entendi. Porque você vai estar a 5 minutos do shopping Iguatemi de Campinas, porém com a sensação da vida no campo. Esse é o grande, quer dizer, significado do projeto. Você sabe que, Sebastião e Fernando, ao longo dos anos, o programa, e a gente tinha um outro estilo de programa, a gente viajava muito. E era interessante, principalmente nós sabemos da Europa, que hoje não tem espaço para se construir, mas nos Estados Unidos, essa prática ela é eminente e você tem espaço sobrando. E era interessante que, assim como há muitos anos a gente tinha boate, que era na beira da estrada, eu me lembro quando construíram aqui na Dom Pedro o Carrefour, era uma coisa distante para a nossa concepção, não é? Sim. E hoje o morar bem está exatamente nisso, você fugir do grande centro para poder ir para um lugar mais tranquilo. E com isso, os shoppings, o comércio também se descentralizou e isso foi fundamental para que a cidade se desenvolvesse. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe, Paulo, que a grande questão de uma cidade ter o seu desenvolvimento sustentável parte pelo planejamento. E eu diria a você, com uma maneira muito tranquila, que o Entre Verdes e esse projeto que nós desenvolvemos conversando com a comunidade foi, eu acho que, o primeiro projeto a realmente se ter um planejamento urbano para aquela região nos últimos 50 anos da cidade. A extensão da Avenida Mackenzie, ela foi feita agora por nós nos últimos 24 meses, mas ela é a maior intervenção urbanística da cidade nos últimos 40 anos. O último foi o Laurão. Entendi. E que é uma prática nova também, mesmo porque tudo ficava por conta do município, do estado ou da federação, não é? Perfeito. Mas olha, pessoal, vocês que gostam de política, nós estamos falando a respeito de empreendimentos, enfim. Logo após, nós vamos um pequeno intervalo comercial, pedir licença a ambos, a você também que está nos vendo nesse domingo. Nós vamos intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente vai falar de um tema que quase ninguém está falando atualmente, ninguém comenta, ninguém critica, ninguém elogia, que é a nossa política brasileira e a nossa política regional, evidentemente, inserida nesse contexto todo. Nós vamos e voltamos. Até já. Eu gostaria de chamar a atenção agora das empresas que costumam receber seus clientes sempre com um cafezinho. Produzido e industrializado na fazenda Santa Águida, em Espírito Santo do Pinhal, o café A2 tipo arábica se destaca pelo seu processo de plantio e padronização dos grãos torrados, garantindo assim alta qualidade no sabor. Seja no sachê, em cápsulas, grãos, moído ou torrado, o café A2 é o puro café do Brasil. Nossos convidados apreciam muito. Experimente você também. Pessoal, no Colégio Oficina do Estudante você tem a melhor equipe pedagógica, infraestrutura de primeiro mundo e resultados comprovados do colégio para as principais universidades. Uso com exclusividade em Campinas do sistema didático Etapa, que é o primeiro lugar do Enem da RMC. Os mais preparados professores formando uma oficina de campeões. Colégio Oficina do Estudante, a educação do seu filho em primeiro lugar.
Muito bem, nós estamos de volta e hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer o Fernando Garneiro, o Sebastião dos Santos. Falamos um pouquinho a respeito dos empreendimentos da família Garneiro, falamos um pouquinho do trabalho também e da vida do Sebastião dos Santos. Eu estou com o presidente regional do PMDB, aliás, é regional, não é? Regional. Do PMDB e o vice-presidente. Eu queria saber, na rua, como é que as pessoas conversam com você? Sebastião, você principalmente, que tem essa atuação... O Fernando, a gente sabe que ele está lá nas empresas e tal, mas você é o que dá de frente no dia a dia. E qual é a perspectiva, o que as pessoas te perguntam mais, enfim, do posicionamento do PMDB em relação a essa participação no nosso governo federal, não é? Principalmente com esse perfil e o clima que está acontecendo na nossa economia. Como é que as pessoas te tratam, o que eles perguntam mais, enfim? Paulinho, é interessante, mas é gratificante a chegada de um eleitor, de um cidadão, para saber o que eu penso, o que eu acho da nossa situação política e econômica. E o que você pensa e o que você acha? Eu penso que nós passamos realmente um momento conturbado, com falta de definições, com falta de um englobamento maior com a sociedade em todos os pontos, em todos os aspectos, porque esse puxa para um lado e puxa para outro está deixando o Brasil numa situação muito delicada. E o PMDB, dentro desse contexto, como vai dizer, inclusive, depois o meu presidente, ele está tentando agregar o sistema para termos uma condição de governo com mais estabilidade, com mais segurança, para adquirir credibilidade e crescimento. 2016 está chegando, a gente sabe que tem o pleito aqui na região, prefeito, vereador, enfim, e vocês têm candidato, enfim, quem que é a pessoa, até para a gente poder informar aí as pessoas que moram na nossa região, nós estamos aí em torno de 80 municípios, Fernando. Pois é, não, o seu programa é uma fortaleza. Hein? Tá de parabéns. Obrigado. Mas, Paulo, veja bem, como o Sebastião, antes de nós falarmos de 2016, eu acho que nós hoje aqui temos uma missão mais importante nesse processo político do país, como o PMDB. Né? O PMDB, por ser o partido mais antigo e maior partido do Brasil, e por ter sido o partido que fundamentalmente participou da redemocratização do país. Para quem teve Ulisses Guimarães no comando. Tem no comando. Você sabe que eu trabalhava no Diário do Rio Claro e ele nasceu na cidade de Rio Claro. Pois é. E ele tinha muita amizade com a família do Paulo Jodate Davi, que tinha a Dona Mara, que eram donos do jornal local. E de vez em quando, eu estava em início de trabalho em 1978, vinha telefonemas de Brasília e às vezes eu atendia e era o seu Ulisses da linha. Boa tarde. Boa tarde. É do Diário do Rio Claro, quero Então, falar com a Mara. Você sabe, Paulo, então a importância que foi o partido naquela época, não é isso? Sim. Quer dizer, então, o que tem de importante nisso para nós pensarmos depois de 2016? Eu acho que, fundamentalmente, Paulo, nós precisamos resgatar a condição econômica do país, não é? Porque aí nós temos condições de vislumbrar projetos para a cidade de Campinas de maneira mais sustentáveis e por assim vai. E nessa linha, o nosso presidente Temer... Eu ia perguntar. Isso, no último sábado, na convenção que tivemos lá em São Paulo, onde participamos, e hoje eu participo do diretório também estadual, ele colocou uma mensagem e uma proposta muito firme para o país. Qual é que é essa proposta? O PMDB, conduzido por ele hoje, está fazendo um trabalho, um projeto, um planejamento do país de emergência. A Que nível... não tem, né? Não tem. Então, Não tem. pelo menos se tem, não contaram para nós. Exatamente. Hoje tem o Brasil de hoje, não sabe de amanhã. Sim. Não é? Então, o que o Temer está fazendo com o PMDB nessa linha importantíssima? Dia 15 de novembro, nós vamos ter a convenção nacional em Brasília. E nesse dia 15 de novembro, vai ser apresentado um projeto de plano de planejamento para tirar o Brasil rapidamente desta crise. Esse plano vai ser, de maneira mais ampla, absorvido pelo PMDB, apoiado pelo PMDB e, se Deus quiser, por todos os partidos do país. E a presidente, entendemos que verá isso com os bons olhos e seguirá com essa proposta para que nós possamos, de fato, planejar e aplicar no Congresso Nacional aquilo que nós, empresários, você como de comunicação,
o Sebastião também na área de odontologia, todas aquelas pessoas que tanto estão ansiosas, começam a ter uma visão que o Brasil, de fato, é o Brasil nosso do futuro, e não como estamos hoje. E, de repente, nós que somos otimistas, não é? Principalmente morando aqui no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, a gente já tem pelo próprio sol, aquela coisa tropical, nós temos um espírito de otimista. Cara, eu não consigo sentir isso mais nas pessoas. Mas está difícil. Vamos equiparar este tempo todo de ascensão como se fosse uma escada. Nós estávamos paralisados numa faixa social, econômica, cultural e tudo mais. Começamos uma evolução. Podíamos estar sendo a quarta economia do mundo. Com certeza. E estamos perigando ir para depois de 10. Só que tem um detalhe muito importante, Paulo, nesse sistema. De uma altura para cima, nós passamos a crescer desordenadamente, sem colocarmos realmente os setores de acordo com a necessidade. E investirmos também dentro da nossa possibilidade. Planejamento, esse é o nosso problema. Planejamento não houve em nenhum momento. Por quê? Muito bonito, muito bom, dar uma condição melhor de vida para todos os brasileiros, que é o que a gente quer. Porém, tudo tem o ponto de equilíbrio. E nós perdemos essa noção, o governo perdeu essa noção. Então, o que aconteceu? Ele chegou num patamar que ele perdeu a corda, perdeu o cabresto. E o governo começou a girar em torno de uma política evolutiva instável. E esse ponto chegou ao fim. E aí mergulhou. E quem segura? E segurar como? Eu espero que seja o fundo do poço, porque pelo jeito esse poço não segura, Paulo. Não segura, não tem condição de segurar. E o PMDB está ali, tem uma responsabilidade fundamental. Histórica. Até o comportamento da própria, histórica, até o comportamento da própria oposição, me permito, eu não sou especialista, mas sou um cidadão. E a gente sofre as consequências nitidamente no dia a dia e as pessoas sabem o que eu estou falando. Por exemplo, a tua família é uma família de empresários, de empreendedores. Quer dizer, acredito que lá atrás, começando com o seu avô, o seu Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva, se você chegasse para um homem desse naquela época e dizer que você ia dar uma Bolsa Família, jamais ele aceitaria uma coisa como essa, por mais necessidade que se tenha. Eu acho que você tem que dar aquele ditado antigo, você tem que dar a vara do cidadão para ele aprender a pescar. Agora, você dá o peixe para ele, quando é que ele vai sentir vontade de pegar uma vara? Ô, Paulo, no bom sentido, é claro. Eu acho fazer uma colocação nisso aí, Fernando. A liberação desses benefícios jamais fiscalizados. Eu tenho exemplo lá em Minas, mas de que eu conheço, uma centena de pessoas, com cesta básica, com auxílio pescaria, que não conhece uma vara, um anzol, não sabe encordar uma vara de anzol. Todo mundo recebendo auxílio... E o material escolar, que a pessoa recebe a mochila... Viu? Então, meu pai era funileiro. Para comprar um livro, para comprar um caderno, para comprar um sapato, era difícil. Mas não tem fiscalização, não tem quem a pessoa realmente recebe, você encontra no dá mato gestão, não tem gestão. Eu acho que a questão é o seguinte, Paulo, eu acho que você citou lá o meu avô e a linha do meu pai também, é o seguinte, o que nós, quer dizer, na linha de empreendedorismo, que nós entendemos como é que também é importante para o país. Eu estava tendo uma reunião de conselho na empresa nossa, nós temos uma origem muito industrial. E eu teve lá um diretor nosso, que é muito competente nessa área, que fez uma demonstração do quadro da época de 50 a hoje. O Brasil, em 50, tinha 40% do PIB era industrial. Hoje nós estamos com 9%. E tem perspectiva de chegarmos a 3%. Isso é completamente, no meu ponto de vista, a destruição de um país. Por quê? A indústria é a base de um país. Sem dúvida. Então, nessa linha... Produção. Quer dizer, você fazendo investimento na indústria, o agronegócios é um exemplo no país. Nós somos hoje referência mundial, então o Brasil vai muito bem. Que nós estamos vivendo hoje é isso aí. Então, nós temos que crescer de maneira industrial, voltar a ser forte. Quer dizer, fazer um pouco... Eu não acompanhei na época, não tive o dia a dia, mas quem acompanhou, eu li muito sobre isso, que é o tema Juscelino Kubitschek.
Eu acho que falta um projeto, como o Juscelino fez, que foi uma revolução naquela época, colocou o Brasil no trilho e cresceu de maneira chinesa, e o Brasil colheu os frutos daquela questão do Juscelino, que era um homem de visão, de planejamento, que até hoje tem os seus resultados. Sem dúvida. E que nós não podemos seguir o caminho ao contrário. Olha, o pessoal está me dizendo que está acabando o nosso tempo. Aliás, já acabou o tempo, mas eu quero ouvir uma palavrinha sua só para a gente poder concluir, Sebastião. Vocês vão ter essa reunião aí em 15 de novembro, o PMDB se reúne com uma proposta para a nação. Fechando, eu queria que você colocasse alguma coisa, principalmente para os seus eleitores, não é? Eu quero dizer que o PMDB e nós, em conjunto, estamos empenhados em apresentar uma proposta que possa satisfazer a nossa nação e dar um equilíbrio, coisa que a gente está perdendo dia a dia. E nós estamos prontos e com sangue na veia para poder fazer esse Brasil continuar desenvolvendo. Bom, eu queria agradecer a tua presença, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui na cidade de Campinas, essa metrópole. Aqui tudo é exemplo, né? Qualquer tipo de teste, um lançamento, qualquer coisa a nível nacional, sempre é feito aqui, internacional também. Fernando, obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado a você, foi um prazer. E vai ter o Casa Cor agora lá, né? Pois é, sem dúvida, estamos conversando. O Casa Cor, que vem a ser o maior evento de arquitetura aqui na região metropolitana, né? Depois de São Paulo, nós somos o maior. Histórico de São Paulo, claro. E está previsto para o início de novembro. Você é nosso convidado especial. Estaremos Queremos lá, tê-lo lá, para prazer. você conhecer de perto o empreendimento. Está sendo realmente, vai ser um trabalho muito bonito. Bacana. Olha, eu queria deixar só um abraço aí para o meu querido Flávio Sana. Estou com saudades de você, viu, Flávio? E agradecer a todos por esse momento gostoso aqui nesse domingo. Um bom domingo para todo mundo, aquele almoço junto com a família, que é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter, são os filhos, os netos, os avós, reunidos para um bate-papo, que é a palavra que simboliza tudo, o amor. E é esse amor que eu queria deixar para você e esse amor que a gente recebe no dia a dia com a tua audiência. Um ótimo final de semana para todo mundo e até domingo que vem, se Deus quiser.